Boa noite, meus amados irmãos. Vamos louvar ao Senhor, dirigidos pelos irmãos do Ministério de Louvor, dando assim início a mais um culto de oração e estudo da Palavra de Deus. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que já estão aqui conosco no tempo e também queremos saudar aqueles que nos acompanham através da transmissão nas redes sociais. Que a bênção do Senhor alcance a cada um de nós que estamos cultuando a Deus e aqueles que estarão acompanhando agora e depois a transmissão desse culto. Amém, igreja? Amém. Vamos declarar nessa noite de louvor e oração, primeiramente, que nosso Deus é grandioso, nosso Deus é maravilhoso, cantando grandioso no texto. Se você conhece, cante com alegria de coração nesse momento.
capítulo 1, versos 22 a 25. 1 Pedro, capítulo 1, versos 22 a 25. Que o irmão coloque na tradução Almeida Fiel, Almeida Corrigida e Fiel, porque isso aí está na nova versão internacional, que é um pouco diferente. Pedro 1, 22 a 25. Vamos ler então. Eu lerei os versos pares da congregação de versos ímpares. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre nós foi evangelizada. Amém. Senhor, aplique em nossos corações a sua palavra, onde há no Deus mar a nos dirigir a Deus em oração. Ó Deus, muito obrigado pelo dia que nos concedeste para estarmos aqui nesse lugar de oração na tua casa. Abençoa a tua igreja, Deus, continua conosco, despertando, nos conscientizando para te louvar. Muito obrigado pela vida do teu servo pastor, seu ministério, que tem nos dado, Deus, cada dia firmeza na tua palavra, nos ensinando. Muito obrigado por tudo. Desperta os demais irmãos que estão ausentes nos seus lares, possam despertar, se levantar, olhar para cima, saber que é um Deus que vela pelas suas almas. Amém. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui nesta noite. Tu conheces o meu coração, o nosso propósito. Perdoa os meus pecados, sara o teu servo, dá-nos saúde para caminhar. Sabemos, Senhor, que temos dificuldade, mas temos irmãos que nos ajudam. Muito obrigado, Senhor, estar nesta noite na tua casa. Que estou falando aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós vamos dividir as duplas de oração e vamos orar. Nós temos agendado para a nossa igreja no último final de semana desse mês a clínica de evangelismo explosivo. Estamos aí trabalhando com a Associação Batista Teorense, fazendo inscrições. Aqui na nossa igreja, a irmã Nova está fazendo as inscrições no povo e nós estamos dependendo de ter um número mínimo para poder fazer o trabalho. Então, os irmãos, orem por isso. Orem, porque o povo deixa tudo para a última hora, né? Tem gente que está lá com a inscrição pronta, mas só vai trazer no dia. Então, orem para que tudo dê certo, para que esses entraves burocráticos consigamos vencer tudo isso e realizar esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso. Vamos orar também pelo Ivan Carlos Ribeiro da Silva, filho da irmã Neusimar. A pedido dela, nós temos orado pela reconciliação dele e temos sempre dito à igreja que nós temos que orar por todos aqueles que estão afastados. Há muita gente que se afasta do caminho de Deus. Cada um de nós conhece alguns que já foram
participantes, atuantes na igreja e que por algum motivo deixaram os caminhos do Senhor. Que Deus tenha misericórdia deles e que aqueça os seus corações, né? O escritor aos Hebreus diz que a situação daquele que decai da graça é pior do que a situação do homem pecador que não conhece o Senhor, né? Então, que Deus tenha misericórdia e abençoe, traga de volta esses irmãos que por algum motivo têm algum problema que os afastam de estar presentes, atuantes no reino de Deus. Vamos continuar orando por essa jovem, Larissa Quintanilha. Ela tem 19 anos e nós estamos orando para que haja libertação na sua vida, que haja conversão. É uma moça que está envolvida com macumba, banda, e tão jovem, e precisa conhecer o amor de Jesus. Então nós temos orado especificamente por ela. Guarde esse nome e inclua nas suas orações, Larissa Quintanilha. Nós temos orado também por alguns irmãos que estão lutando com enfermidade. A irmã Nete, que está se recuperando de cirurgia, como a irmã Alcione. Nós temos orado também pela irmã Tamires Moura Gil, todos vocês conhecem quem é essa moça, né? Ela, depois que teve o bebê, está tendo um quadro difícil de depressão pós-parto, e nós temos orado por ela. Ore por ela, para que passe logo essa situação, ela recupere sua saúde 100%. Nós temos clamado ao Senhor pela Dona Antônia. Dona Antônia é aquela senhora de Belo Horizonte, 79 anos de idade, com um problema renal grave. Ela precisa de um milagre, ou o milagre do rim voltar a funcionar, ou do milagre de conseguir um transplante. Com essa idade, é muito difícil que ela fique na ponta da fila do transplante. Há sempre gente mais jovem que passa à frente dela. Mas para Deus nada é impossível, né? Vamos colocar nas mãos de Deus, pedindo que Deus abençoe. E nós temos orado também por uma senhora chamada Rafaela Queiroz da Silva, que sofre de depressão. O quadro mais agudo da depressão já passou, mas agora precisa de uma cura interior, precisa da cura da alma, precisa conhecer Jesus. Depressão é uma doença. Passar por ela sem conhecer Jesus é muito pior. Mas quando nós passamos com Jesus, então nós conseguimos vencer essas dificuldades. Ore então por Rafaela também. E nas duplas de oração, faça o seu pedido. Vamos orar uns pelos outros. O tema do culto desta noite é amor. E amor fraternal. Então vamos orar pela igreja. A igreja tem que ser lugar de amor, tem que ser lugar de compreender, de perdoar, né? Então vamos orar uns pelos outros, vamos orar por nós mesmos, para que o Senhor nos dê a capacidade de amar e nos dê a facilidade de ser amado também. Porque tem gente que só misericórdia de Deus, para a gente conseguir amar, tem que fazer um esforço muito grande, né? Uma pessoa assim igual a mim, por exemplo, para me amar, tem que amar mesmo, sempre com muita vontade. Mas às vezes a pessoa tem um quadro de enfermidade, né? Às vezes a pessoa tem alguns problemas sérios de família, né? Trauma, essas coisas. E mais nada que pelo poder, o amor do Senhor, que a obra do Espírito Santo não faça bem e nos ajuste, né? Que Deus nos dê a graça de conseguirmos amar com o amor que Jesus nos
cantar ele abraçando o irmão. Então nós vamos cantar agora.
porque aqui encontramos o abraço de Jesus, encontramos o abraço da igreja, encontramos o abraço dos irmãos. E ó Senhor, nós te louvamos porque nós te amamos, mas te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E o amor do Senhor nos constrange a amar uns aos outros. E ó Senhor, nesta noite nós deixamos diante do teu altar vários pedidos, deixamos com o Senhor as nossas ansiedades, colocamos diante do teu altar a vida dos nossos queridos. Então, Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar pela bênção de estar aqui nesta noite, participar desse momento tão bonito. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Irmão Eliseu, vamos cantar o hino que está preparado pelo irmão. E enquanto nós estivermos cantando, os irmãos terão a oportunidade de consagrar ao Senhor dízimos e ofertas.
porque aqui nós vamos receber, Senhor, a Tua palavra, porque a Tua palavra é boa e ela é fiel para os nossos corações. Amém? Agora, Pai eterno, nós te louvamos pelos irmãos que caminharam até aqui, a esse utensílio da casa do Senhor, que a gente chama de gasofilaço, e do céu, Senhor, o mantimento, Senhor, da Tua casa. E nós sabemos também, Senhor, que todo o mantimento, tudo que vem, tudo que nós somos e tudo que nós temos, passa pelo gasofilaço. Nós não temos entrada nenhuma, Senhor, no governo de ninguém, porque quem sustenta essa igreja é o Senhor e as suas ovelhas, Senhor, sustentam essa igreja. E nós louvamos ao Senhor pelos nossos irmãos, pelos fiéis e aqueles que sustentam, Senhor, essa obra. Continue, Senhor, nos sustentando. Agora, Senhor, sustenta com a Tua palavra os nossos corações, porque nós viemos aqui hoje, viemos para ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações através do servo, pastor Marcelo. Toma ele nas Tuas mãos e que ele venha ministrar a bênção do Senhor nesse lugar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versos 22 a 25. Os irmãos estão prestando muita atenção. Nós estamos hoje no quarto estudo nesse primeiro capítulo de Pedro. E o texto da palavra de Deus vai nos conduzir a entender que os salvos devem viver em amor. Eu não sei se os irmãos estão lembrando. Primeiro tivemos um estudo introdutório e daí entramos numa série que mostra a maneira de viver, o estilo de vida dos salvos por Cristo Jesus. E aí tivemos nesta série o primeiro estudo dizendo que os salvos devem viver em santidade. Então o nosso primeiro estudo foi sobre santidade. Na semana passada nós estudamos sobre a reverência. Os salvos devem viver em reverência. E hoje, na sequência, nós vamos ver a terceira característica da nova vida do crente. Os salvos devem viver em amor. Quando nós falamos de reverência, nós lembramos que precisamos estar reverentemente, respeitosamente na presença de Deus, porque nós sofremos o julgamento que vem do Senhor. Não sou eu que julgo você, não é você que me julga. Quem nos julga é o Senhor. E falamos bastante sobre o grande tribunal de Deus. Também falamos em viver reverentemente quando olhamos para Cristo e quando vemos a obra redentora de Cristo por nós. Não foi qualquer coisa, foi a preço de sangue, foi o Filho de Deus, foi Ele que sofreu e levou sobre si os nossos pecados. Então nós devemos reverentemente viver na presença do Senhor, lembrando a redenção que Cristo fez por nós. E por último, mais no verso 21, nós falamos sobre a necessidade de viver em reverência, porque a reverência é um reflexo da fé que nós temos em Deus. Se temos fé no Deus Todo-Poderoso, não podemos tratar Deus como igual. Ele é soberano, Ele é o que é sobre todos nós, Ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas. Se estamos aqui agora, estamos pela ordem de Deus, porque no momento que Ele disser que acabou o nosso tempo nessa terra, nós seremos transportados aqui. E quanta gente que estava aqui conosco no ano passado não está mais, porque Deus chamou a sua presença. Então, porque nós vamos ser chamados à presença de Deus a qualquer momento, nós devemos guardar com fé a reverência do Senhor. Mas a conversa de hoje é sobre amor.
mais sobre fé. Hoje, nos versos 22 a 25, o tema de Pedro é sobre o amor fraternal. Não é sobre o amor de Deus, não é sobre amar a Deus sobre todas as coisas, é mais sobre amar o próximo como a ti mesmo. Vamos prosseguir então estudando sobre as coisas que fazem diferença. Nós não somos iguais àqueles que vivem no mundo sem conhecer Deus e sem entregar o coração a Cristo. Desde o momento que nós entregamos a vida a Jesus, nós em Cristo fomos feitos novas criaturas. Então agora nós estamos falando sobre o estilo de vida dos salvos, o estilo de vida daquele que já é nova criatura. Uma vez em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então é sobre essa nova vida em Cristo. E quem tem uma nova vida em Cristo não vive mais da mesma maneira que antes. Cristo faz muita diferença na nossa vida. E se Cristo faz diferença na sua vida, preste atenção. A sua vida tem que refletir essa diferença. O que nós temos visto, e visto com muita preocupação, é que com o passar dos tempos, parece que ser crente virou uma coisa bacana, então todo mundo quer ser crente. Mas nem todo crente está disposto a abandonar o passado. Então tem um monte de crente que está dizendo que pode tomar uma cervejinha. Qual o problema? Tem outro que acha que pode tomar uns biriticos, uns birinaicozinhos e tal. Diz assim, não tem nada a ver. O outro diz assim, não. Paulo falou para Timóteo que não podia tomar água, mas que tomasse vinho. Então, pode tomar vinho, pode tomar qualquer coisa. Então, esse é só um dos aspectos. Mas há muita gente que se diz crente e diz qual é o problema do adulterar. Não problema nenhum, o Senhor, Deus me fez assim. E o outro que diz que é crente, mas continua mentiroso. O outro diz que é crente, mas continua ladrão. Além de roubar de Deus, ainda rouba dos irmãos também. Se orar na igreja, você ora com o celular na mão. Outro dia eu vi na internet a filmagem de um camarada que estava dentro das igrejas para roubar a bolsa dos outros na hora da oração. Então tem de tudo. As pessoas não estão mais querendo pagar o preço de ser crente. Era bonito ser crente, mas na hora de ser mesmo, crente verdadeiro mesmo, está difícil de encontrar. Então nós temos que nos propor a ser esses crentes que pagam o preço de ser diferente, um estilo de vida diferente. E no texto de hoje, o apóstolo Pedro nos faz um chamado ao amor fraternal. Vamos ao texto, versículo 22 em diante. Purificando as vossas almas pelo espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos uns aos outros. Negativo, ele está dizendo, amai-vos ardentemente uns aos outros, de qualquer jeito, com coração puro. E aí ele diz, no versículo 23 em diante, como é que é possível isso? Diz assim, sendo de novo gerados, não pela semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a viva, que permanece para sempre. O convite, então, é a uma imersão no amor fraternal. Porque o amor, segundo o ensino de Pedro, é a terceira marca na vida dos salvos. E sabe uma coisa? É talvez a marca mais eloquente na vida do salvo. Porque Pedro, no versículo 23, no versículo 22, parte final, ele diz que nós precisamos amar o outro
verdade, verdadeiramente. Amar ardentemente. Amar, como diria o outro Renan, de com força. Muita força. É isso? Não é nada superficial. É uma coisa profunda. Isso, meus irmãos, porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Olha o poder do amor. Com a Ruth, nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Deus teve misericórdia de nós, e nos fez, de alguma forma ou outra, ser atraídos por esse amor. Ou porque nascemos numa família evangélica, ou porque ouvimos e aceitamos o Evangelho pelo testemunho de outro crente. O amor de Deus nos alcançou. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Mas não somente isso, irmã Marta. Lembra da sua vida antes de conhecer Jesus. E aí a irmã vai me dar razão. Nós não fomos só alcançados pelo amor de Deus. Nós fomos transformados pelo amor de Deus. Tasso, isso faz uma diferença muito grande. Tem gente que acha bonito, bacana, mas não experimenta de verdade. Quando nós fomos alcançados pelo amor de Deus, nós fomos transformados por Ele. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que as coisas velhas passaram, agora é novidade de vida, é nova criação, é nova criatura. Mas nós não fomos apenas transformados pelo amor de Deus, irmão Paulinho, nós fomos também purificados pelo amor de Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O coração era preto, mas o sangue de Jesus lavou. Nós somos lavados, remidos no sangue do Senhor. Então nós fomos alcançados pelo amor, transformados pelo amor, purificados pelo amor. E quem é alcançado pelo amor de Deus, quem é transformado pelo amor de Deus, quem é purificado pelo amor de Deus, não tem jeito, fica para sempre marcado pelo amor de Deus. Há uma diferença extraordinária na vida daquelas pessoas que foram alcançadas pelo amor de Deus. A marca do amor. E é por isso que Jesus, quando foi desafiado a falar sobre os mandamentos, ele disse que o principal mandamento é o mandamento do amor. E ele diz aos seus discípulos, aos fariseus, aos saduceus, aos romanos, a todo mundo que estava perseguindo, querendo prender e matá-lo, ele diz para todos eles: amai a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ora, se nós fomos alcançados pelo amor, fomos alcançados para amar. E Pedro, nesse texto, nos aponta pelo menos 4 razões para a prática do amor fraternal. Amor entre os irmãos. Agora desceu do céu, agora é aqui, com a igreja. É para essa gente que nos abraçou. É para essa gente que nós abraçamos ainda há pouco. Abraçamos todos mais de uma vez. E há 4 razões que nós precisamos entender para jamais deixar de amar o irmão. Às vezes a gente se perde, mas se ama. Às vezes a gente se desentende, mas se ama. Às vezes a gente briga com o outro, mas depois faz as pazes. Isso é amor fraternal. Amor fraternal. Versículo 22. Primeiro, nós devemos viver em amor, porque nós fomos purificados. Quem não vive em amor, vive com o quê? Fala aí. Se não é amor, é o quê? O amor é o ódio. E por que o ódio não tem mais lugar na sua vida? Porque nós fomos purificados. Nós fomos lavados, remidos do sangue de Jesus.
Isso faz toda a diferença. E nós fomos purificados porque observamos com obediência a palavra de Deus. É isso que o texto do versículo 22 vai dizer, que nós purificamos as nossas almas pelo Espírito da obediência à verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra. A palavra no versículo 24 e 25 é aquela que não morre, que dura para sempre. E conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Nós conhecemos o Cristo pela palavra. Nós conhecemos o pecado pela palavra. Nós alcançamos o perdão porque aprendemos na palavra. Nós recebemos a salvação porque dela aprendemos na palavra de Deus. Deus é eterno e a palavra de Deus eterna é. E diz a palavra de Deus que pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então nós fomos purificados pela obediência à palavra. E porque nós somos purificados, devemos andar em amor. Nós fomos purificados pela obediência à verdade. A verdade da palavra nos banha, nos limpa, nos purifica. A palavra de Deus, ela nos mantém sempre limpinhos. Ela nos mantém sempre saneados, saudáveis. Esse é o poder que há na palavra de Deus. A verdade da palavra tem um propósito, e o propósito é nos levar a uma nova vida em Cristo, ao amor fraternal. Os demais membros da igreja são a nossa nova família, são os nossos irmãos em Cristo, e é a eles que nós devemos amar. Se tem um momento que o filho ama muito o pai, é no dia de receber a mesada. Não é verdade? Aí. O dia de receber a mesada é o melhor dia também que você pedir qualquer coisa do seu filho. Não tem tempo muito. É isso? Mas o amor, ele não se manifesta só no dia bom. Manifesta-se também na hora das dificuldades. Os demais membros da igreja são a nossa nova família, são nossos irmãos em Cristo. Salmo 133, versículo 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a gente deve lembrar isso quando a gente está babando de raiva um pelo outro. Né? A gente está esculachando um outro e a gente tem que lembrar. Eu estou quase instituindo aqui na igreja a mesma lei que eu instituí na minha casa. Meus filhos não brigam mais, porque se brigar, eles têm que ficar abraçados até o pé de pé. A casa deu certo, deve estar aqui também. Deve estar, porque família é tudo igual. É isso. Então nós precisamos viver em amor, porque nós fomos purificados para isso. No versículo 23, nós devemos viver em amor, porque nós fomos regenerados. Uau, isso é forte demais. Sendo de novo gerados, isso é regeneração. Regeneração é o que acontece com o rabo da lagartixa. Já viram uma lagartixa quando corta o rabo? Ela vai para um lado sem o rabo fica vivo no outro. Mas não cola de novo. Não cola mais. Mas passa daí um tempo, cresce de novo. Aquilo é regeneração. É quando você leva um tombo, tira a tampa do joelho, né? Puxa, quem nunca tirou a tampa do joelho? Coisa que como dói aquele negócio, né? Depois que a gente machuca o joelho, parece que tudo que a gente faz encosta no joelho, né? É exatamente aí. Terrível. Aí é uma dor, é uma coisa insuportável, né? Agora tem essa moleza do mertiolate como arte, mas no tempo de criança, aquilo era uma praga. Sei o que era pior, o álcool ou o mertiolate. Era terrível. Mas o que acontece?
acontece? Daí a pouco, faz aquela casquinha, daí a pouco, cai a casquinha, daí a pouco você já está bom de novo. Regenera, dói por um tempo, mas cura. Aqui, o que Pedro está dizendo que nós devemos viver em amor, porque nós já fomos regenerados. Eu e você, nós éramos todos terríveis. Nós vivíamos no pecado. E a coisa do pecado não é de vida, é de morte, porque o salário do pecado é a morte. É aquele prazer que é um prazer momentâneo e depois vem a tormenta. Mas agora nós temos uma nova vida. Agora nós temos uma vida diferente, com uma nova natureza, a natureza espiritual. Agora nós somos coparticipantes da natureza divina, de um Deus que na Bíblia tem um nome. João vai dizer que Deus é amor. E ele mesmo vai nos dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós precisamos expressar a nossa filiação, e fazemos isso quando nós imitamos o amor de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que nós fomos feitos filhos de Deus, porque nós cremos no nome do Senhor Jesus. E aí nós passamos a ser filhos de Deus. E sabe, a maneira que a gente tem de expressar essa filiação é tendo em nós as características do nosso Pai. Vocês sabem que cada dia a Olivia está ficando mais linda. Mas quem não conhece, na hora que olha, diz assim: é a cara do Pai. É a cara do Lucas, a mesma coisa. Cabelo pretinho, muito cabeludo. Diz: é a cara de um focinho do outro. É assim que diz, né? Os filhos parecem com os pais. Precisam parecer. Eu tenho 4 filhos. A minha mais velha, na CBD, chamam ela de Dr. Marcelo de Sá. Por causa das semelhanças, até da maneira de portar, de falar, de trabalhar. Os filhos parecem com os pais. Pensam, têm o mesmo pensamento. A maioria deles imitam a profissão dos pais. E nós que somos filhos de Deus, precisamos, nos nossos atos, expressar os atos de Deus. E quando nós somos chamados aqui a viver em amor, é porque nós fomos regenerados, recebemos o amor de Deus. O que tem que sair de nós tem que parecer com o amor de Deus. Por isso que ele diz: amai-vos uns aos outros ardentemente. E é por isso que uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse texto é que, de fato, todo crente tem mais de uma marca. Nós já falamos da santidade, já falamos também. Como é que é o nome do outro mesmo? Como é que é o nome do outro mesmo? Santidade e. Poxa, gente, vocês vão esquecer qual é. Epa, isso aí, vocês são. Então, primeiro era a santidade, segundo a referência, e hoje nós estamos falando da terceira, do amor. Mas o que mais me impressiona, até nos comentários que eu fui verificar, realmente não pode ser diferente. A marca mais eloquente na vida do crente tem que ser o amor de Deus. Tem que ser. O amor na vida do crente é essa marca eloquente por causa da nossa salvação. O salvo é diferente. Então nós devemos viver em amor porque fomos purificados, devemos viver em amor porque fomos regenerados. Aquilo que o pecado destruiu, a graça reconstruiu. No verso 24, nós devemos viver em amor porque a nossa vida é passageira. Olha que coisa interessante, ele fala aqui que toda a carne é como a erva, toda a carne é a vida humana é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. E ele disse: secou-se a erva e caiu a sua flor. A nossa vida tem um prazo de validade nessa terra.
ninguém terá esta vida para sempre. A raça humana é marcada pela transitoriedade nessa terra. Quando você começa a ler a Bíblia do Gênesis, você vai ver que lá nos primórdios vivia-se muito mais, e agora se vive muito menos. E só entrou a morte na existência do homem por causa do pecado, porque antes do pecado não havia morte. Por isso o salário do pecado é a morte. A humanidade está destinada à morte. Não tem jeito. A gente não gosta, mas essa é a grande realidade. A nossa vida neste mundo tem um tempo, e esse tempo chega. A vida humana é então efêmera, é a mesma coisa que passageira. Como passageira é a flor. A flor é uma maravilha, é linda, mas ela também tem prazo de validade. Chega uma hora que ela murcha, chega uma hora que ela morre. Viver em amor é a melhor escolha que alguém pode fazer para uma vida que tem prazo de validade. Então nós devemos gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo numa vida amorosa, porque não vale a pena. Semana passada morreu a diaba loura. Quem ouviu falar? Viu? Era uma jovem, 24 anos, que depois de algumas decepções se enveredou para o crime. Ora ela era do lado do comando vermelho, depois saía e ia para o terceiro comando. E uma semana antes de morrer, ela disse: só sai dessa vida morta. Ela andava toda armada. E daí uma semana ela saiu daquela vida morta, jogou a vida fora. Viver em amor é a melhor escolha que alguém pode fazer para essa vida, porque viver com ódio, viver com mágoa, viver com ansiedade, viver em disputas, isso não dá saúde nem longevidade para ninguém. E por último, verso 25, devemos viver em amor porque a palavra de Deus é permanente. Vamos viver em amor porque fomos purificados, vamos viver em amor porque fomos regenerados, vamos viver em amor porque a nossa vida nesta terra é passageira, e agora nós devemos viver em amor porque a palavra de Deus, esta sim, esta é para sempre. Há um contraste. A vida humana é perecível, mas a palavra de Deus é imperecível. E a palavra que é eterna e que dura para sempre nos exorta a amar. A palavra de Deus, nesse texto específico, que é um dos mais maravilhosos sobre o amor, ela nos recomenda não só amar, mas diz amar ardentemente. E se a Bíblia está nos mandando, irmã diaconisa Norma, amar ardentemente, o que nós temos que fazer é obedecer. E vamos combinar. Tem umas situações que tem que amar ardentemente mesmo, porque amar de qualquer jeito não resolve não. Tem que amar muito, com muita força, com muita determinação. E aqui, meus irmãos, o que nós aprendemos neste estudo de hoje é que, na verdade, Deus nos salvou e nos chamou a viver uma vida diferente, uma vida no amor fraternal. Deus é amor, Deus nos ama e Deus nos exorta a amar ardentemente aos nossos irmãos. Tudo bem, Renan? Nós somos marcados pela santidade, somos marcados pela reverência, mas não podemos abrir mão da marca do amor fraternal. É isso que nós precisamos.
Vou encerrar com uma história da vida real. Certa vez o irmão falou para mim: estou cansado dessa igreja. Falta muito amor nessa igreja. Ele disse: irmão, eu não estou cansado não. Porque nessa igreja não falta o amor de Deus. Não falta o amor de Deus. Eu ainda disse assim: meu querido, você tem amor de Deus? Claro que eu tenho, pastor. Então está reclamando do quê? Está reclamando do amor de Deus. Não é verdade? Se já é crente, já tem Deus, tem Jesus, é salvo, o que é que falta na vida? Falta um psicólogo, um psiquiatra para se tratar. Porque ninguém deve andar por aí com filhos na mão pedindo o amor dos outros. Não é exigir o amor dos outros. Não é sobre exigir o seu amor. Não é sobre reclamar porque você não está me amando. Não é sobre isso. O ensino dessa noite é sobre como você vai amar até aquele ingrato, até aquela pessoa que parece de ovelha, parece que está imitando um cachorro bravo, né? Avança na gente. Aí o tal que avança na gente diz que está faltando amor. Está mesmo, está faltando muito amor na sua vida. Mas, em vez de você reclamar falta do amor do outro, pede a Deus misericórdia para aumentar o seu amor. Porque o amor cobre a multidão. Não é mesmo? Cobre a multidão das imperfeições. Quanto mais difícil a pessoa, mais amada ela precisa ser. Quanto mais grave ela estiver, precisa ser amada mais ainda. Quanto menos compreensão ela tiver, aí você capricha, ama com força, porque é o que está precisando. Amar além das circunstâncias. Isso é amor. É amar as pessoas e não exigir que elas sejam diferentes para merecer o seu amor. Quando Jesus curou Bartimeu, Jesus amava Bartimeu cego. Jesus falou assim: Bartimeu, dá um jeito de olhar, depois volta aqui que eu vou te amar. Eu disse: não, porque eu te amo, eu curo. Desse jeito. Então, assim, demonstrar amor é sobre como eu tenho que amar, é sobre como você tem que amar. Nunca reclame da falta de amor dos outros. Reclame para você, se você não está sendo capaz de amar as pessoas do jeito que elas são. O nosso amor precisa estar presente. Mas o amor que transforma não é o seu. O amor que transforma é o amor de Deus. Deus nos amou, nos transformou, nos purificou, nos santificou. Então que nessa noite o Senhor nos dê a graça de apontar todos os dedos para nós mesmos. E a gente pergunte para nós mesmos: eu já estou amando ardentemente meus irmãos? Para quem é crente radical aí, deve ter medo de radical aí. Sempre tem. Quem é crente radical, você já está amando com o amor de Jesus? É isso. Esse é o nosso alvo. Que Deus te abençoe. E que não falte na sua vida a marca do amor fraternal. Amém? Amém. Vamos cantar em nome de Deus. O povo do louvor pode vir à frente.
pé, meus irmãos. Meus amados irmãos, eu quero convidar a igreja nesse instante para um momento de oração por um motivo muito especial. Hoje é aniversário de uma amiga de muitos anos, de minha esposa. O nome dessa amiga é Claire Cascum. Aniversário hoje. E hoje de manhã o irmão dela faleceu. E eu recebi aqui um pedido de oração para nós pedirmos ao Senhor conforto, consolo para Claire e para Bernadette. Eram 3 irmãos. E agora, com a partida do irmão, nesse dia, no dia do aniversário, a Claire e a Bernadette estão precisando do conforto do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos para, neste momento, nós orarmos ao Senhor, pedindo a Deus o conforto, o Espírito Santo de Deus inunde o coração desse irmão. Ó Senhor, nosso Deus, nós louvamos e agradecemos o Teu nome, Senhor. E nessa hora, como igreja, atendendo a esse pedido de oração, nós queremos, ó Deus, rogar as bênçãos do Senhor sobre a vida de Claire, sobre a vida de Bernadette. Ó Senhor, que dia tão difícil, um dia que devia ser um dia de festa, é um dia de luto. E nós te pedimos, ó Deus, visita nesta hora a vida de Claire, a vida de Bernadette, e derrama sobre elas, Senhor, a bênção da consolação. Que o Espírito Santo de Deus faça a obra dele na vida, no coração dessas 2 jovens senhoras. Nós te pedimos, ó Deus, que nesta hora o Senhor fortaleça, que nesta hora o Senhor levante pessoas que sejam bênção na vida delas, que tenham
amor tenham a palavra de Deus para repartir com elas nesse momento de angústia e de dor. Ó Senhor, o Espírito Santo Consolador, que Ele faça a obra no coração e na mente de Clélia e de Bernadette. E nós te pedimos, ó Deus, que pela Tua graça, pelo Teu amor, o Senhor derrame o óleo da Tua unção sobre elas, de modo que esse momento de tanta dificuldade seja também um momento de grande decisão na vida delas, que elas percebam o grande amor do Senhor e que elas percebam quão é necessário viver em paz com o Senhor na presença de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra nessas vidas. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Estamos chegando à parte final do nosso culto. Queremos saber se temos alguma comunicação. Se temos alguma comunicação, está por ordem. Eu quero fazer um convite aos homens batistas e niteroenses. No próximo sábado, nós teremos a terceira reunião inspirativa da nossa de evangelismo, da nossa reunião do Batista Niteroense, ali na igreja de Rapapilha, em Maricá, igreja do pastor Joás Jeremias. Nós estaremos evangelizando aquela área ali. Nós estamos com um ônibus para sair daqui às 14 horas de sábado, tá? Vamos retornar às 19 horas, vamos fechar nossa programação lá, com abrir o depois fecharemos, tá? Se você estiver desejando participar do evangelismo, eu vou pedir que você reserve 5 reais na sua passagem para nos levar até ali, tá? Para ser lá promovido, para uma recepção para nós, para assistir o pastor Jorge Revis. Mas a sua importante é a sua ida, para conhecer o nosso processo de evangelismo de nós adventistas. Tá? Vocês vão interessar, no final do culto, dar uma força lá, sair da chamada parede, conhecer o trabalho nacional do Novo Batista, que creio que muitos não conhecem. Hora de conhecer. Qualquer dúvida, procura nesse sentido, sábado, a partir das 14 horas. Bom, Eliseu, o ônibus vai partir às 14 horas, então onde? Daqui. Daqui do Caramujo. Então. Não é daqui da nossa casa. Muito bem. A outra comunicação? Se não, irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Temos o nosso momento de comunhão. E passe ali no momento de comunhão antes de ir embora para casa. Você está de regime, não pode comer o caldinho de coruja, vai lá e dá um abraço, um beijo para cada um. Nós poderemos estar juntos aqui. Vamos agradecer a Deus, encerrando o culto desta noite. Deus abençoe a vida de cada um de nós. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo de qualidade que tivemos na Tua casa. Amém. Te agradecemos porque podemos falar contigo, podemos cantar louvores, mas também podemos ouvir a Tua voz. Amém. Que a palavra que nesta noite foi explicada aos nossos corações, ela fique guardada em um lugar muito especial na nossa mente, no nosso coração. Que ela promova transformação e promova, Senhor, a bênção na nossa vida. Ensina-nos, ó Deus, a amar como Jesus amou. E nos ajuda, Senhor, a colocar em prática o amor fraternal, a aceitarmos e amar nossos irmãos e a compreendermos, ó Deus, as suas adversidades. Abençoa, Senhor, a toda essa igreja, derrama o Teu amor sobre nós e abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão magoadas, que estão entristecidas, que estão precisando ser amadas, mas também estão precisando aprender a amar e dar um pouco de si para a obra do Reino de Deus. Que Tua misericórdia nos alcance nesse sentido, nós te agradecemos, Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus, que são eternas, sejam com todos nós, povo de Deus, da Pilha de Caramujo, mas também seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém, amém e amém. Vamos cantar, finda-se esse dia e estaremos terminando.